Pode haver capitalização de juros nos contratos do FIES? Essa é uma dúvida recorrente e por isso eu vou reagir à decisão do STJ nesse sentido. Meu nome é Dilson Aguiar, eu sou economista, sou contador, sou advogado, sou especializado em ensinar pessoas comuns como se tornarem peritos e hoje eu quero explicar para você se é possível ou não a capitalização de juros no FIES, tá bom? Então, o que eu quero mostrar para você é se o entendimento do STJ permite a capitalização ou não. Aqui eu vou trazer um julgado para você, que a gente possa começar a discussão. Esse julgado está lá no RESP 1.155.684 do Rio Grande do Norte, o relator, ministro Benedito Gonçalves. E aqui no relatório, ele vem trazendo qual foi a sentença que está sendo combatida, né, no RESP. Você sabe que o recurso especial, eu tenho uma sentença, uma sentença de primeiro grau, essa sentença vai para o desembargador leva para a turma decidindo. O instrumento que ataca a decisão da turma no Tribunal de Justiça ou no TRF, como é o caso aqui, Caixa Econômica Federal, é o recurso especial, porque você vai levar para o STJ demonstrando que houve violação de legislação federal. E aí, a decisão que veio lá do TJ era a seguinte, olha, recebi o contrato de financiamento de crédito educativo, revisão contratual, legitimidade passiva da Caixa Econômica, tabela Price, Lei 10.260, Código do Consumidor, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, fiança, juros, manutenção da sucumbência. E aí ele vem falando, olha, o contrato de financiamento estudantil, firmado perante a Caixa, tem cunho eminentemente social e, por muitas vezes, constitui o único meio de uma parcela da população ter acesso ao ensino e à formação acadêmica. A Caixa Econômica é a parte legítima. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicado aos contratos de crédito educativo. Nesse caso de FIES, tá? É complicado porque a gente vai ter outros tipos de crédito educativo e tem aí para valer, tem um monte de outros tipos de crédito educativo que aí você vai precisar verificar se naquela situação, né, vai aplicar ou não. Mas não é você que vai decidir, né? O advogado vai entrar com esse pedido e aí você precisa entender. Se você for assistente técnico, você precisa entender se há essa possibilidade ou não, mas é o advogado que vai entrar com esse pedido. Observado, olha só, olha a decisão do TJ. Observado, do TRF, desculpa. Observado que a Caixa Econômica Federal, o limite, observado pela Caixa Econômica Federal, o limite de juros estabelecido na lei, não há de se cogitar reduzir o percentual de juros do contrato de financiamento, este que estava praticado à razão de 9% ao ano. Taxa abaixo da verificada pelo mercado. A aplicação da tabela Price, a contratação de juros de 9% ao ano e a formulação de sua aplicação mensal de forma fracionária se adequam à legislação, não havendo onerosidade excessiva ou capitalização. Olha só, os desembargadores do TRF falaram que não havia capitalização. Por que eles falaram que não havia capitalização? Primeiro, porque eles não entendem a matéria técnica e o próprio STJ já falou, olha, não pode capitalizar, mas se há capitalização ou não, tem que ser provado em cada caso. Por isso que o perito acaba se tornando tão importante. A contratação de um perito, a produção da prova técnica. Tem que ser elaborada em cada caso. E, meu amigo, na tabela Price, por si só, ela já é feita no regime de juros compostos. E já sendo feita no regime de juros compostos, já tem a capitalização de juros ali dentro. Só que, como o STJ não entende de cálculos, como os desembargadores não entendem de cálculos, e como os peritos ficaram por muito tempo falando que a forma de haver capitalização de juros é quando havia amortização negativa, até hoje a gente consegue ver julgados aí, inclusive de TJs, de TRF e vários TJs ao longo do país todo, falando que na tabela Price não tem capitalização de juros porque não se observou a amortização negativa. E, inclusive, tem peritos espalhados aí pelo país, principalmente aqueles peritos mais antigos, que continuam falando isso. Por esses dias, um aluno nosso lá da comunidade de perícia bancária entrou em contato comigo falando, professor, eu participei de uma reunião numa determinada instituição aqui e lá eles falaram claramente assim, que eles acreditam que na tabela Price não tem capitalização de juros e na hora que eu fui arguir com eles que tinham, eles simplesmente me caçaram a palavra e não permitiram que eu falasse. Por quê? Não sei por que eles caçaram a palavra. Mas o fato é que qualquer pessoa que tenha estudado assim o básico da matemática financeira, que tenha se debruçado sobre o assunto, consegue visualizar o processo de capitalização
capitalização de juros dentro da tabela Price. Inclusive, o professor José Dutra Vieira Sobrinho, que em diversos livros você vai encontrar as pessoas, as instituições financeiras, usando o livro do professor Dutra, né, para falar que a tabela Price não tem capitalização de juros. Ele lançou recentemente um livro, inclusive pela editora Ibicapa, falando sobre anatocismo e a capitalização de juros, e ele mostra com cálculo, ele mostra com gráfico, ele mostra de todas as formas que existe capitalização de juros na tabela Price, na tabela SAC. E o que acontece? Você precisa procurar o livro, procura aí. Anatocismo e capitalização de juros do professor José Dutra Vieira Sobrinho. Porque na hora que você estiver numa situação assim, e a instituição financeira vem falando que não há a capitalização de juros na tabela Price, ou o perito do juiz falar isso, tem perito do juiz prejudicando as partes, tem sim, já mostrei alguns casos, ou qualquer situação, você pode, e aí normalmente eles trazem um livro do professor José Dutra Vieira Sobrinho, que é um livro de matemática financeira, mas você tem esse outro livro atual, de 2023, trazendo exatamente isso, ele provando matematicamente, ele provando graficamente que existe a capitalização de juros dentro da tabela Price, porque quando aquela conta ali que você calcula juros sobre o saldo devedor do período anterior, naquele saldo devedor do período anterior já tem juros anteriores, por isso que o cálculo não é exatamente daquela forma. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso... Eu só precisava fazer esse adendo, porque eu tenho visto pessoas boas que acaba caindo nessa falácia, né? E aqui é um caso do TRF que caiu nessa falácia de que não havia capitalização de juros na tabela Price. Os ministros, os desembargadores, eles estão perdoados porque eles não sabem a parte técnica, mas você que está falando para as pessoas que você é perito, essa parte técnica você precisa conhecer, você precisa conseguir fazer com tranquilidade, tá bom? Então vamos lá, ó. Essa foi a decisão. Não há ilegalidade na aplicação da tabela Price e não há onerosidade excessiva ou capitalização. Beleza. Isso aqui foi o julgado da apelação, né, da apelação da Caixa Econômica. E aí eles entraram com recurso especial, tanto a autora quanto a Caixa Econômica. E aí subiu para o STJ e a decisão do STJ foi o seguinte, aquilo ali é o relatório, né? A decisão do STJ foi o seguinte, cara, em relação ao recurso da Caixa Econômica Federal, realmente não há... A discussão era se podia ou não exigir fiador. Ele falou que não podia, que poderia exigir fiador, não teria problema nenhum. A segunda questão que foi ventilada era se o que era a segunda coisa? Garantia pessoal também no financiamento estudantil. Ele falou que poderia ter. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ele também falou que realmente não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Agora, em relação ao recurso especial da parte, ele falou o seguinte, ó, que a parte estava pedindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a declaração da legalidade de cobrança dos juros capitalizados e a repetição simples do valor pago a maior. É terrível, né? Tinha repetição em dobro do artigo 42, pede a repetição simples, não dá para entender. Aí ele vem trazendo o seguinte, cara, já está assentado aqui no STJ que os contratos, olha só, a odierna jurisprudência dessa corte está assentada no sentido de que os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil, FIES, não se subsumem às regras encartadas no Código de Defesa do Consumidor. Ele falou, olha, não cabe Código de Defesa do Consumidor para FIES, por se tratar de um programa advindo de lei. Toma cuidado com isso, porque crédito estudantil, existem diversos outros créditos estudantis, e nesses outros créditos estudantis, que são dados pela própria faculdade, ou às vezes por securitizadoras ali, entendeu? Nesses outros casos, cabe sim o Código de Defesa do Consumidor. Aí cabe ao advogado fazer o distinguishing e você, se estiver atuando como assistente técnico, saber, pelo menos ventilar isso para o advogado, essa possibilidade para o advogado. Agora, ó, a jurisprudência dessa corte mantém-se firme no sentido de que, em se tratando de crédito educativo, não se admite que os juros sejam capitalizados, haja vista a ausência de autorização expressa em norma específica. Isso aqui, gente, inclusive virou um repetitivo, tá? Isso aqui virou um repetitivo do STJ, submetido ao regime do 543, tá vendo? E virou um tema do STJ, ou seja, de aplicação obrigatória. Em se tratando de crédito educativo, você tem que tomar cuidado aqui porque mudou. Lá ele falou assim, ó, no FIES não cabe CDC. Aqui ele está falando de crédito educativo, que é uma categoria maior. Não tem só o FIES em crédito educativo.
E quando você vai verificar esses créditos educativos que tem por aí, feitos pelas próprias faculdades, principalmente faculdade de medicina, odontologia, que são as faculdades mais caras, né? Há muitas de direito também, eles cobram juros capitalizados, eles usam tabela price. E aí, consequentemente, tem um baita mercado aqui para a atuação do assistente técnico e do advogado pedindo a retirada dessa capitalização. Por quê? Porque já é repetitivo do STJ, já está lá definido em precedente qualificado do próprio STJ, tá? Então, definido aí, não vai poder aplicar o Código de Defesa do Consumidor, mas vai poder se aplicar a vedação da capitalização de juros, ou seja, em automático cabe ao advogado provar por meio de um assistente técnico que há capitalização de juros, então no pedido inicial, vamos lá. No pedido inicial desses contratos aí de FIES, né, de crédito educativo, vai ser preciso que o advogado contrate um assistente técnico para cumprir a regra do artigo 330, parágrafo 2º do CPC, que fala que eu preciso apresentar o valor em controvérsia sob pena de inépcia. Então, em todos esses casos que a gente vai falando de financiamento, de alienação de bens, de venda a prazo, eu vou precisar do assistente técnico para não dar inépcia da inicial e para não correr aquele risco de, entrei com o processo, o juiz mandou emendar, eu tenho ali 15 dias para emendar, tem que correr atrás do assistente técnico, fazer tudo a toque de caixa. Então, o advogado, chegou o cliente no escritório dele, ele atendeu o cliente, vai falar para o cliente que precisa do assistente técnico para fazer os cálculos. O assistente técnico vai fazer os cálculos, retirando a capitalização de juros da tabela price, usando um sistema de juros simples. O ideal é um sistema a juros simples que as parcelas sejam fixas, né, para tranquilizar o processo, para facilitar o processo, e depois disso, ele vai ajuizar a ação. E aí, o perito, o assistente técnico, já no momento que ele faz os cálculos da inicial, é importante ele já trazer ali a prova da capitalização de juros na tabela price. Por quê? Porque, como eu falei para você, tem muitos peritos que não estão atualizados. Os caras que deixaram o tempo passar, a vida foi levando, o cara não atualizou. E aí vai ter o perito que, às vezes, ele não conseguiu visualizar que na tabela price tem capitalização de juros. Então, vai precisar ali do assistente técnico fazer os quesitos de modo que o perito consiga comprovar essa capitalização de juros. Por isso que é mais fácil que o perito já tenha apresentado essa comprovação da capitalização de juros, mesmo que seja uma comprovação assim em abstrato, entendeu? Mas permitindo que o cara visualize exatamente como se dá o processo de capitalização. E aí, faz a perícia, para que o juízo verifique, havendo capitalização, que se afaste por causa do tema do STJ e por causa desse julgado que eu acabei de mostrar para você. Agora, se o juiz de primeiro grau não der, advogado, para com isso, faz apelação, você já sabe que o STJ já está a seu favor, faz apelação, leva para os desembargadores. Se os desembargadores, mesmo assim, não conhecerem da sua apelação, não tiver provimento à sua apelação, cara, leva para o STJ, porque lá no STJ já está consolidado, inclusive, como repetitivo. É importante você, advogado, na hora que você estiver fazendo a sua petição inicial, você já trazer a questão do artigo 927, a aplicação obrigatória dos precedentes qualificados do STJ, e mais do que isso, né? É importante você já trazer, na hora que o juiz apresentar essa decisão que conflita com o julgado do STJ, você já trazer a questão em embargo de declaração que aquela decisão não foi fundamentada porque ela violou um precedente, um repetitivo do STJ. Todas as questões importantes que você precisa estar atento à função da jurisprudência e à função da legislação enquanto dentro do processo em si. Então, como conclusão dessa nossa conversa aqui, o STJ já bateu o martelo que não cabe CDC para FIES, por ser programa advindo de lei. Para crédito educativo já vai caber o CDC, se não for exatamente o FIES, e para crédito educativo, aí não importa qual crédito educativo, é vedada a capitalização de juros. Logo, em você conseguindo provar que na tabela price estava a capitalização de juros ali, entenda que não é simplesmente alegar, você vai ter que provar, porque o próprio STJ já falou que ele não vai analisar se há capitalização de juros ou não, a parte tem que fazer a prova lá em primeiro grau. Em você provando que tem a capitalização de juros, ela vai ser afastada e o seu cliente vai ter uma redução substancial no valor da sua dívida. Perfeito? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, manda esse vídeo para algum colega que você acredita que precisa saber sobre esse assunto. E mais do que isso, coloca aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, se você concorda, se você discorda ou faz sugestão de outros temas aí. Eu quero ver a sua participação nesses vídeos também. Um grande abraço para você, eu te vejo num próximo vídeo.